Salve, salve galerinha da primeira série do ensino médio do Colégio Universitário de Ipameri, tudo bem com vocês? Ti tá com saudade, né, das nossas aulinhas presenciais, mas enquanto a gente não pode se encontrar de novo, vamos utilizando um pouquinho da tecnologia para a gente desenvolver aí as nossas aulas. Bom, para a aula de hoje, eu gostaria de fazer uma pequena explanação a respeito do capítulo 3 do livro de vocês. Tá? O livro trata, no capítulo 3, frente A, da parte de relações e funções. Tá? Vou fazer um pequeno comentáriozinho e estou à disposição de vocês, tanto no grupo quanto no privado, para estar esclarecendo eventuais dúvidas. Bem, primeiramente é importante a gente entender um pouco sobre o sistema de coordenadas. Né? O que é o sistema de coordenadas? Até trabalhando um pouquinho de interdisciplinaridade com a parte de geografia, lá dentro da geografia nós temos a questão da latitude e da longitude, que nada mais é do que um procedimento que a gente utiliza para posicionar cada ponto da Terra. É como se a gente colocasse a Terra dentro de um sistema coordenado. E aí, a partir da latitude e da longitude, que são eixos coordenados, a gente vai saber a posição em que cada parte do globo se encontra. Tá? Então, a questão de sistema coordenados nada mais é do que um procedimento para a gente utilizar um posicionamento de determinados elementos dentro de um sistema de eixos coordenados. O sistema de eixos coordenados que a gente mais utiliza, que vocês já usam lá desde o ensino fundamental de vocês, é o sistema cartesiano de eixos. Só lembrando, o sistema cartesiano é um sistema que possui dois eixos coordenados ortogonais, eixo X, chamado de eixo das abscissas, e eixo Y, chamado de eixo das ordenadas. Tá? Para você estabelecer a posição de qualquer ponto, basta você utilizar-se das coordenadas de X e de Y. Lembrando que o X é o do eixo horizontal, certo? Também conhecido como abscissa, e Y, eixo vertical, também conhecido como coordenada. Para cada ponto desse sistema cartesiano, você vai atribuir uma coordenada para X e uma coordenada de Y. Tá? Então são pontos do sistema cartesiano com duas coordenadas, certo? Interessante o nome sistema cartesiano, recebe esse nome porque quem foi o propositor dessa coisa foi o filósofo René Descartes, né? Que na verdade, se a gente for olhar etimologicamente, quem que era René Descartes, o nome dele era René e ele era da cidade de Carteses, por isso René Descartes. Aí o plano é o plano cartesiano exatamente por causa de Descartes. Bom, cada ponto, como eu falei, é um par ordenado. Tá? Se você pegar dois conjuntos separados, dá para você estabelecer um produto cartesiano entre esses dois conjuntos. O que é um produto cartesiano? Vai ser um par ordenado, um sistema de coordenadas x e y, em que todos os elementos do primeiro ponto, da primeira coordenada estão no conjunto A e os elementos da segunda coordenada no conjunto B. Quando você relaciona todos os possíveis pontos desses caras, você está estabelecendo o produto cartesiano desses dois conjuntos. Produto cartesiano nada mais é do que um tipo de relação entre conjuntos. Tá? E aí é uma palavrinha mágica para o nosso capítulo. O que é uma relação, pessoal? Relação nada mais é do que você estabelecer uma interdependência entre os dois conjuntos. Você pegar um elemento do primeiro conjunto e a partir de uma fórmula, de uma lei matemática, ou até mesmo de um gráfico induzido, você estabelecer uma correlação com o segundo conjunto. Daí o nome, relação. Tá? Nada mais é do que a dependência de um conjunto, da existência dos elementos de um conjunto, a partir da existência dos elementos de outro conjunto. Isso é uma relação. Tá? As relações elas podem aparecer de três formas matematicamente que são mais conhecidas. Uma delas é por diagrama, né? Que são aqueles conjuntinhos que a gente pega um elemento de um conjunto e leva uma flechinha no elemento de outro conjunto. Tá? Essa relação é uma relação por diagrama. A relação pode ser feita através de uma fórmula matemática. Né? Por exemplo, se a gente tem uma equação y igual a 2x mais 3, nós vamos descobrir os elementos de y a partir de atribuir valores para os elementos de x. Então, essa relação é obtida a partir de uma fórmula matemática. Ou, quando você tem um sistema cartesiano e você tem um gráfico de uma função, cada ponto ele tem uma coordenada de x e uma coordenada de y. Você relaciona essas duas a partir do gráfico dessa função. Então, essas três condições
elas aparecem matematicamente como sendo a orientação para se existir uma relação, tá? Por diagrama, por lei matemática ou por o gráfico de uma função, tá? Bom, estou falando gráfico de uma função, estamos falando de função, mas o que é? De onde vem? Para que serve? Tem troco para 20? Essas e outras perguntas vou responder para vocês agora. Uma função nada mais é do que uma relação entre dois conjuntos, só que ela é uma relação em que todo elemento do primeiro conjunto, todos eles, se relacionam com um e somente um elemento do segundo conjunto. Se porventura existir uma relação dessa natureza, com essas duas condições, todos os elementos de A se relacionarem com apenas um elemento de B, está configurada aí uma função. Dos dois conjuntos que a gente relaciona para fazer a função, o conjunto de onde partem as flechinhas é o que a gente chama de domínio, e o conjunto de elementos que recebe a flechinha é chamado de contradomínio. Tá? Dentro do contradomínio, pode ser que alguns elementos não recebam flechinha. Tá? O conjunto dos elementos do contradomínio que recebem flechinha são chamados de imagem, tá? Da função. Tá? Geralmente, a gente vai fazer uma análise se essa função ela está sendo positiva, se ela está sendo negativa. Quanto que uma função é positiva? Quando os elementos estão, com a parte dela, né, que é positiva, são os elementos que estão acima do eixo X. E a parte negativa são os elementos que estão abaixo do eixo X. Aí a gente vai analisar um intervalo, né, de x, onde essa função está acima do eixo ou onde ela está abaixo do eixo. Lembrando que acima do eixo função positiva, abaixo do eixo função negativa. Tá? A gente também tem que ficar muito ligado com relação a algumas situações da função. Se, por exemplo, eu pegar dois valores de x, tal que o x1 é menor que o x2, e isso gerar dois valores de y, tal que o y1 é menor que o y2, a gente vai ter uma função crescente, tá? Então, o que é uma função crescente? Quando eu aumento o valor do x, automaticamente aumenta-se também o valor do y. E uma função é decrescente à medida em que eu aumentar o valor de x, o y vai diminuir, tá? É lógico que assim, se a gente for analisar mais a fundo, a gente tem mais algumas minúcias acerca da função. Para que vocês consigam analisar essas minúcias e provocar algumas dúvidas em relação a vocês, para a gente estar discutindo melhor, tanto no grupo da sala de aula, quanto no privado, eu me coloco à disposição, eu gostaria que vocês lessem o capítulo 3, tá, do livro de vocês, da frente A, certo? Que é a parte que trata dessa questão de relações e funções. Vamos dar uma lidinha, vamos fazer os exercícios. Vou passar o plano de estudo para vocês no grupo de WhatsApp, para que vocês já desenvolvam as questões aí. E eu tenho certeza que eu vou ser só um mero espectador, porque com essa turma fera que eu tenho, todo mundo vai conseguir resolver todas as questões sem apresentar nenhuma dúvida. Lembrem-se que a leitura ela é primordial. Leiam o capítulo, tá? Releiam se necessário e tentem resolver todas as questões dele, que eu vou estar passando lá para vocês no plano de estudo. Tá? Fiquem em casa nesse momento crítico, certo? Higienizem-se, lavem bem as mãos em todas as atividades. Se precisarem sair, vamos seguir as recomendações que estão sendo feitas, tá? E acredito que esse pormenor vai passar rapidinho e a gente breve já vai estar nos nossos momentos de diversão das aulas presenciais, diversão e aprendizado. Beijos, fiquem com Deus e até a nossa próxima postagem. Só lembrando, a gente vai estar à disposição no horário de aula, segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã. Tchau, tchau.